A gente tem aqui uma informação importante, o PSG pode ter retornos aí importantes contra o Flamengo. E eu vou dizer o seguinte, cara, eu quero mais é enfrentar o PSG completo. Eu não sei vocês, mas seria muito chato, por exemplo, ganhar do PSG como o Botafogo ganhou, e todo mundo falando, ganhou do reserva do PSG. Ou se o Chelsea contra o Flamengo tivesse reserva também, e sempre que a gente falasse, ganhamos do Chelsea de 3-1 e demos olé, poderia ter sido mais, e aí falassem assim, não, mas é o reserva do Chelsea. É o reserva do Chelsea. Então, eu prefiro pegar o time titular. Se for para ser campeão, que seja contra o titular, que seja contra o time completo. Né? O Flamengo, nem o Flamengo está completo, porque o Pedro está ainda voltando, né, devagarzinho. Nem o Flamengo está completo. Então, o Dembélé e o Marquinhos, que eram dúvidas, estão com a delegação do PSG no Catar. No entanto, segundo o Sport TV, a dupla ainda não está 100% fisicamente, assim como o Pedro. Tá? O atacante francês foi cortado dos 2 últimos jogos aí após contrair uma virose. Já o zagueiro brasileiro lesionou o quadril durante um empate com o Atlético Bilbao no meio da última semana. Estava aí no departamento médico, inclusive o Marquinhos foi desfalque contra o Metz, né, a partida que antecedeu a final aí diante do Flamengo. Tá? Então, por outro lado, o lateral direito Hakimi é desfalque confirmado. Tá? O jogador está em fase final de recuperação de uma lesão no tornozelo, mas o planejamento é que retorne apenas em janeiro, quando defenderá o Marrocos na Copa Africana de Nações. Tá? Então, o Flamengo aí enfrentando o Paris Saint-Germain quase completo. Né? Tem que ver só se o Marquinhos e o Dembélé vão jogar, mas é o que eu falei para vocês, eu prefiro jogar contra o time completo, cara. Eu gosto de jogar contra time titular, eu gosto de medir a força do Flamengo. Se for para ganhar, que seja do titular. Se for para perder, também que seja, né, que seja contra o time principal dos caras. Não adianta você querer evitar, né, de enfrentar. Não, se é para medir força, vamos medir força para valer, pô. Isso é Flamengo, pô. Tem que ter medo não, pô. Tem que ir para cima dos caras, pô, mesmo assim. E eu acho, cara, vou falar para vocês de verdade, eu acho que o Flamengo aprendeu muito. O Flamengo aprendeu muito, né, filho? O Flamengo aprendeu muito naquele jogo contra o Bayern. Né? Pode servir muito como ensinamento. A forma que o Flamengo jogou, não, saber que não pode errar contra equipes como o Bayern, como o PSG. Né? O PSG ganhou do Bayern que ganhou do Flamengo. Tá? O Flamengo ganhou do Chelsea que ganhou do PSG. Então, futebol é tudo possível, cara. Tá? Olha só, o histórico aí, né, inclusive mirando aí o Mundial, o histórico da Libertadores, dos campeões de Libertadores e tal, tem umas coincidências interessantes. Primeiro, a gente já tinha falado para vocês que quando quebra a taça, né, na comemoração, o time sul-americano é campeão. Aconteceu isso com o Corinthians, quebrou a taça na comemoração. O Flamengo quebrou a taça também durante a comemoração. E para completar, toda vez que o Palmeiras é vice-campeão da Libertadores, o campeão vai para o Mundial e volta campeão do Mundial. Inacreditável, né? Olha só essa coincidência.